Pessoal, voltei aqui. Não consegui chamar, preciso de ajuda aqui dos universitários, me perdoe. Chama aqui a doutora Marina para mim. Deixa eu ver aqui. Peraí. Voltamos aí? Estamos voltando, tá? Tive um probleminha aqui de saber mexer nessa parte, mas eu tô com assistente aqui. Isso. Aí, fui aí, achei a doutora Marina. Cadê ela? Tá, e quando ela não tá aqui, o que a gente faz? Espera ela, né? Como é que é o nome dela? Ah, porque ela não entrou, mas eu tinha achado ela. Vamos esperar, pessoal, a doutora Marina voltar, porque eu fiz alguma coisa errada aqui. Caiu a live. Que bom que você é perseverante, tá vendo? Esse assunto é tão importante porque eu tava treinando você, a sua mente. Ah, entrou, doutora Marina. Graças a Deus. Vamos lá, eu tô consistente aqui agora, ó. Agora ela tá aqui, Vital. Cadê aí, ela? ó, aí, Rory Marina. Não apareceu isso pra mim aquela hora. Ih, gente. Agora Aí tem já que aceitar, né? mandei. Nós estamos aguardando a doutora Marina aceitar nosso convite. A gente está aprendendo, gente. Você também deve estar aí, né? Então não fica bravo comigo, não. Isso, vai chegando aí. Boa tarde, boa noite, Tia Val, Cíntia, Carol. Estamos aguardando, doutora Marina. Só você apertar o dedinho aí e aceitar para você entrar. Tá bom? Vamos lá. Você que não mandou suas perguntas, mande as suas perguntas, tá bom? Agora aqui no início, porque tem muitas perguntas, a doutora Marina vai procurar responder o máximo possível. Nós estamos falando a respeito de saúde mental da mulher. Nós precisamos de nos organizar internamente para organizar externamente, não é isso? Então, estamos aí aguardando. Aí, eu mando o convite novamente. Ela pediu, vou mandar. Mandar de novo. Isso. Dei de novo aqui. O meu tá aqui no 4. Isso! Oi, deu Olá! Seja bem-vinda. Deu certo aí, né? Rapaz, A gente tá agora deu. apanhando um pouquinho, mas a gente aprende. Quem disse que não? Eu também não sei muito. Seja bem-vinda, querida. Obrigada por aceitar o nosso convite. Pessoal, a doutora Marina é uma amada discípula, uma doutora muito linda, vocês estão vendo aí. Agora ela está no Rio Grande do Sul. Tá um gelo aí, doutora Marina? Muito frio, gelado. Eu tô aqui em Juiz de Fora e aqui tá gelado. Olha como eu tô, imagino aí. Então, querida, muito obrigada por cooperar conosco, por nos abençoar com todo o seu talento, sua profissão, né? Você é uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa, muito excelente no que faz. Ela foi transferida aqui de Juiz de Fora, aí, né? Esqueci o nome da cidade que você está? Alegrete. Alegrete, gente, quem conhece aí Alegrete, se tiver alguém aí do sul, região, coloca aí pra gente, Alegrete. E ela está nos abençoando mesmo assim, né? Porque nós somos o mesmo povo e, de fato, esse é o nosso encargo, né? Servimos uns aos outros. Então, muito obrigada pelo convite. Falei aqui pro pessoal que tem muita pergunta, então nós vamos ser direta para que você possa ajudar o número maior de pessoas, de mulheres, ok? Amém, é um prazer estar com vocês. Estou vendo aqui um pessoal de Juiz de Fora, minhas amadas irmãs, né, da videira, mas as minhas amigas de Juiz de Fora, né, colegas de trabalho, psicólogas, tem uma cirurgiã plástica, a Uau, que Raquel. bom! Estamos aqui bem amparados. Que bom, pessoal, seja bem-vinda, equipe de saúde, equipe médica, vocês são muito bem-vindas. E nós vamos falar a respeito de saúde mental da mulher. Então, se você não convidou ainda suas amigas ou pessoas que precisam ouvir esse assunto e vão ser também abençoadas com esse assunto, eu quero te pedir que mande nesse aviãozinho aí, convite agora, manda agora, enquanto nós estamos falando, convide um número maior de pessoas, sai apontando lá assim, ó, porque essa live vai ficar gravada, né? Até 24 horas eles podem assistir. E também dá o seu like nesse coraçãozinho. Vai colocando. Se você tiver alguma pergunta, quem não nos mandou ainda, coloque no comentário e a gente vai tentar acrescentar aqui as nossas, ok?
Então vamos lá, doutora Marina, saúde mental da mulher, um assunto hoje muito falado, principalmente nesse tempo de isolamento, né? Eu me propus a esse mês de maio falar a respeito de organizar a vida. Então, estou ajudando aí as pessoas a organizar a vida, mas não resolve organizar nada, nenhuma área da vida, se nós não nos organizarmos internamente. Então, essa primeira semana, eu me propus, né, conversar aí com alguns doutores, para nos ajudar nesse sentido, a nos organizarmos internamente, cuidar da nossa saúde de fato, né? E aqui o nosso público, como a maior parte são mulheres, né, feminino, eu quero te perguntar, por que que as mulheres, em especial, têm tantos transtornos psiquiátricos, tantos problemas com a saúde mental? Bem, primeiramente, as mulheres procuram mais o serviço de saúde mental do que os homens. Os homens geralmente procuram menos ou procuram quando já estão graves. As mulheres procuram mais, tanto os psicólogos quanto os psiquiatras e a saúde em geral, os profissionais de saúde em geral. As mulheres procuram mais. Por isso que elas são diagnosticadas precocemente e recebem um tratamento. Esse é um dos motivos. Outro seria também porque a mulher tem algo específico dela, que seriam as flutuações hormonais presentes no decorrer da vida da mulher. Começando pela sua primeira menstruação, a menarca, até o climatério, fechando com a menopausa, que marca a última menstruação da mulher. E essa variação hormonal, ela pode provocar essa instabilidade psíquica e pode ser aí um fator desencadeador de transtorno psiquiátrico, de doença mental. Sim, sim. E essa questão, quando a gente fala doença mental, ainda tem muito paradigma a esse respeito, mesmo no meio das mulheres, que são essas que mais procuram, né? E quando fala de psiquiatra, então, tem muito tabu, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que a gente pode ajudar as mulheres a vencer isso, a procurar ajuda? Bem, existe o preconceito, né? Nós falamos até psicofobia, com a psiquiatria no geral. Em relação à doença mental. Geralmente, antigamente, os psiquiatras eram vistos assim como os médicos da loucura. Não tínhamos muito diagnóstico de transtornos psiquiátricos que nós temos hoje, como a depressão, a ansiedade, ou seja, os pacientes já chegavam ali na internação já graves. Nós não tínhamos, assim, um investimento na saúde primária, né? Na psiquiatria, que seria aquele atendimento primário para você atender, para você ouvir o paciente, para você encaminhar para o especialista. Ou seja, ele retornava para a clínica psiquiátrica já grave. Então, assim, faltava... às vezes informações, conhecimentos, estudos, né? Hoje nós temos mais estudos na área psiquiátrica. Nós vivemos um período importante, mesmo antes do Covid, em relação à psiquiatria, um aumento das doenças psiquiátricas, principalmente no sexo feminino, principalmente também com o fato da mulher ter entrado no mercado de trabalho, ou seja, ela tem uma jornada de trabalho e em casa ela tem uma jornada em casa, com os filhos, com o marido, ou seja, funções múltiplas, o que aumentou também o número de fatores estressores. Então, a mulher hoje ela está mais vulnerável porque muitas vezes ela assume todas essas responsabilidades, tanto no trabalho como em casa, e acaba ficando sobrecarregada. E isso é um fator estressor importante para desencadear o transtorno psiquiátrico. Eu ia te perguntar, então é o seguinte, esse tempo que nós estamos vivendo de isolamento, esse período pode desencadear doenças mentais, né, numa pessoa, vamos dizer assim, sem predisposição, ou tem que haver alguma coisa genética, alguma predisposição, ou algo que não foi tratado anteriormente? Os transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais.
envolvendo desde uma predisposição genética, mas também fatores biológicos, eventos estressores, fatores psicossociais, patógenos ambientais, como doenças autoimunes também influenciam. Mas o que marca realmente a questão da mulher são esses eventos estressores ao longo da vida. A violência, tanto física como sexual, que tem aumentado. As mulheres falam mais sobre isso, né? O que é preocupante, mas ao mesmo tempo é importante tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, envolvendo não só a mulher, mas a sua família, né? E todo o seu contexto familiar. E o transtorno psiquiátrico, quando nós falamos de doença mental, nós estamos falando de algo disfuncional. Nem toda ansiedade é um transtorno ansioso, nem toda tristeza é depressão. Ou seja, é importante procurar o profissional para que ele identifique os sintomas patológicos e vai preencher critérios para algum transtorno e informar o paciente sobre o tratamento. Por isso que é tão importante procurar o profissional. Como identificar esses sintomas patológicos? Ou seja, a ansiedade patológica, ela é uma ansiedade que gera sintomas físicos, ela gera um prejuízo funcional para a mulher importante. E ela perde em qualidade de vida. Geralmente, ela procura o profissional por motivos como insônia, ou seja, uma ansiedade que está perturbando o seu sono de alguma forma. E a privação de sono é extremamente disfuncional, incomoda muito a mulher, deixa ela mais irritada no outro dia, piora os sintomas psiquiátricos e, ao mesmo tempo, ela altera a disposição dela tanto para o trabalho quanto para as tarefas em casa, afeta a sexualidade e a alimentação também, ou seja, muitas vezes ela ganha ou ela perde peso. Sim, sim. Você falou a respeito da insônia, e nós temos muitas perguntas a respeito de insônia. Então, assim, não é comum a insônia na vida da mulher, na vida de nenhuma pessoa, não é isso? A perturbação no sono, ela pode acontecer esporadicamente, né? Nós orientamos sempre, quando o paciente busca o serviço de saúde mental para tratar a insônia, nós sempre avaliamos o contexto. Muitas vezes solicitamos alguns exames complementares para excluir uma causa orgânica, ou seja, uma apneia do sono, assim. É interessante uma polissonografia, ou seja, o contexto daquela insônia. E orientamos sempre a higiene do sono, que é muito importante e que geralmente o paciente já procura o profissional para ser medicado e às vezes esquece a orientação comportamental, que é indispensável. E às vezes vai evitar até a prescrição de um psicotrópico com efeito sedativo. Na higiene do sono nós temos... Desculpa, eu tô perguntando porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou muito agitada, eu sou muito ansiosa, então desde a adolescência eu não durmo direito, então tudo bem, já tem 20, 30 anos que eu não durmo direito e trata isso com normalidade. Então isso não deve ser tratado dessa forma, não é isso? Sim, se traz um prejuízo funcional. Se o paciente, a mulher, sofre, se há um sofrimento psíquico, o sintoma ele tem que ser avaliado. Né? Assim, a abordagem hoje na psiquiatria, ela é para melhorar a qualidade de vida do paciente. Seja medicamentoso, né, associado ao terapêutico, o objetivo da psiquiatria é melhorar a qualidade de vida do paciente. E esse é o maior objetivo. Às vezes o paciente tem o medo ali de procurar o profissional, porque acha que sempre vai sair dali com uma caixinha de medicação e alguns mitos como a dependência, vou ficar dependente de medicamento, vou ficar sedado o dia inteiro.
Não é verdade. Hoje, o profissional em saúde mental, ele quer melhorar, o objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente, tratando um possível transtorno e para que ele não tenha outros prejuízos. Ótimo, ótimo. E com relação à questão da insônia ainda, tem relação com ganho de peso? Tem uma pergunta. Estou com insônia e ganhei peso. Tem a ver? Sim, a privação de sono, hoje ela está relacionada tanto com a piora dos sintomas psiquiátricos, quanto à obesidade, que é um fator de risco importante, não só para os transtornos psiquiátricos, como para as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, as doenças neurodegenerativas. A obesidade afeta a cognição. Hoje um estudo recente divulgado até por um colega, um ex-preceptor, fala sobre essa relação da má alimentação, dessa alimentação ocidental, rica em produtos processados, ela pode, de alguma forma, piorar essa questão do transtorno mental. Ela pode, de alguma forma, gerar obesidade e piorar a questão. Aí entra a autoestima, também que é afetada, né? Uma pessoa que está com obesidade, ela tem essa autoestima comprometida e que pode evoluir também para um transtorno alimentar. Seja ele não só relacionado ao ganho de peso, mas também a perda de peso, como a bulimia e a anorexia nervosa. Entendi. Olha só, então, na sua opinião, de uma maneira geral, assim, o que mais afeta esse equilíbrio psíquico da mulher? Eu sei que, assim, não existe um fator isolado, né? Mas o que você pode falar, assim, para nos ajudar? Essas mulheres que estão nos assistindo, assim, para prevenir mais afeto, o que elas podem fazer para guardar essa saúde mental? Bem, acredito assim, a predisposição genética, acredito que não tem muito o que fazer. Mas as alterações biológicas, comportamentais, nós já temos estudos mostrando, né? Atividade física regular, alimentação balanceada, ou seja, rica em... Né, assim, o ideal é procurar um nutricionista, um especialista para orientar. Mas uma alimentação balanceada, que não seja dietas muito radicais, uma reeducação alimentar, né, interessante. Atividade física regular, muito importante. Eu oriento sempre procurar um profissional também, porque tem gente que faz ali 2 caminhadinhas ecológicas, né? Claro, de acordo com as limitações físicas e a faixa etária, esse profissional vai orientar um treino de ganho de massa magra. Mas deixa eu te perguntar, doutora. Por exemplo, você está falando aqui, nós estamos aí em época de pandemia, restrição também de custo, restrição financeira. Essa mulher está me assistindo aqui agora e amanhã ela decidiu mudar de vida hoje com a sua live, aleluia. E amanhã ela quer começar. O que ela faz? Então a caminhadinha não funciona. O que ela faz assim na prática? Amanhã, o que ela poderia fazer? Um treino em casa? Quanto tempo, o mínimo para melhorar essa saúde mental? Assim, quando falamos de atividade física regular, eu sempre oriento o paciente a buscar algo que ele tem prazer. Tem gente que tem prazer em comer. Tirando o prazer em comer, que será muito bem trabalhado, né, com um nutricionista, que acaba sendo um problema, né, o prazer à mesa. Porém, o prazer, a atividade é importante. Às vezes é uma paciente que não gosta muito daquela rotina de academia, não gosta daquela atividade aeróbica, mas ela gosta de boxe, ela gosta de outras atividades. Hoje nós temos, assim, com o Covid, nós temos lives diversas, né? Nós temos bons profissionais que estão investindo nessas lives de forma gratuita, ou seja, oferecendo esse serviço. E pós-Covid, porque eu acredito que vai acabar, se Deus quiser,
realmente procurar alguém que tem esse treino. Nós temos profissionais que têm essa formação, que têm essa orientação. Eu mesmo nem sei falar de forma específica, porque é uma área específica e eles estudam para isso, né? Assim, às vezes até separar aquele dinheiro para pagar um personal. Eu não tenho como pagar. Então, vamos entrar na internet, vamos selecionar, igual a senhora trabalha com organização. Então, assim, organizar o financeiro para isso, organizar o tempo para isso, porque a grande desculpa é não tenho tempo. Exatamente, exatamente. E a gente encontra tempo naquilo que nós valorizamos, né? Nós temos aí no grupo também, tá aqui nessa live, a Aline. Coloca para mim aí, já que o Instagram da Aline, ela está também incentivando mulheres a treinar em casa, né? Mas eu quero saber o seguinte, essa atividade física regular é o quê? Todos os dias, 3 vezes por semana é considerado regular, ou pelo menos meia hora? Porque tem muito tabu, né? Você falou, pelo menos meia hora. Não, tem que ser 1 hora. Você sabe nos falar a esse respeito? Depende. Porque depende muito da faixa etária. Eu até coloquei um tempo, né? Mas cada profissional, eu percebi que tem um treino específico para o objetivo do indivíduo. Se for ganho de massa magra ou realmente perda calórica, depende da faixa etária. Depende das limitações físicas, como, né, às vezes o indivíduo cursa com quadro álgico, né, de lombalgia ou lombociatalgia, que tem que ser respeitado. Então, assim, eu oriento assim, eu falo que nós temos que começar com, então, assim, 2 vezes na semana já é um bom começo para quem não faz nada. Ótimo, ótimo. Tá ótimo, então. Então, vamos lá. Como convencer, achei interessante essa pergunta, como convencer uma senhora idosa que já tem problemas de saúde, diabetes, a desacelerar? A sogra, como convencer a sogra ou a mãe a desacelerar? Ela já foi internada com esse problema. Isso é algo que é recorrente nas mulheres. As mulheres são aceleradas, o doutor Gustavo até falou sobre isso, e às vezes ela já percebeu um problema de saúde por causa disso e não consegue desacelerar, né? Isso é um problema, pode vir a ser uma patologia, né? Mental aí. O que fazer? Sim. Os eventos de vida femininos, como eu falei anteriormente, começam com a menarca, terminam ali no ciclo reprodutivo com a menopausa. E nós temos uma depressão ali que pode surgir, né, um transtorno psiquiátrico, ou mais comum a depressão que surge nesse período ali perimenopausa. Que pode surgir com sintomas também como fogachos, calores. Nós temos uma mulher que ela geralmente tem alguma outra comorbidade, como hipertensão. Ela pode também cursar com hipertensão ou diabetes, como no caso que a senhora falou. Ou seja, é interessante que ela procure o auxílio do especialista para avaliar as comorbidades e os sintomas, para excluir, como eu falei com a senhora, as causas orgânicas, ou seja, nós temos também os quadros, as síndromes demenciais na idosa. Então, é importante também fazer toda essa investigação diagnóstica, não achar, porque é uma ansiedade, principalmente quando os sintomas eles são abruptos ou tardios. Então, assim, nós temos que fazer essa investigação, que às vezes ela está com um quadro neurológico, não só psiquiátrico. E tratar, envolvendo também a família, que é muito importante. A idosa, geralmente, ela tem uma dependência, ela tem alguém acompanhando ela. Então, às vezes, ela tem já uma dificuldade para organizar o horário da medicação, a tomada. Então, assim, orientar sempre o cuidador, de alguma forma. Então, assim, é muito importante essa orientação no idoso. E do profissional, claro. Orientar quanto às medicações mais sedativas, porque o idoso ele pode cair, fraturar algo, né? Porque ele já cursa aí com comorbidades, ou seja, é uma faixa etária que o profissional tem que ter muito cuidado. Geralmente, eu oriento sempre procurar um profissional junto com
com acompanhamento, seja pastoral, seja outro, mas o idoso, ele é diferenciado. Às vezes, ele traz sempre uma surpresa, às vezes um diagnóstico diferencial que vai passar batido e vai evoluir. É, algumas surpresas também, né, às vezes. Olha só, doutora, vamos falar sobre ansiedade, que é algo que está, assim, muito em alta nesse tempo, nessa geração e agora na época de pandemia, né? Eu tenho acompanhado muitas mulheres com esse problema, muita ansiedade. Como vencer a ansiedade de forma prática agora nesse tempo de pandemia? Bem, a pandemia, ela piorou, né, assim, sintomas de pacientes já diagnosticados, já em tratamento, ou que acabaram abandonando o tratamento com a pandemia e pioraram e agora estão retornando o tratamento. Mas é um momento de restrição generalizada, é um momento de fobia, né, que gera um medo, medo de ser contaminado, medo de contaminar os outros, medo do futuro. E esse medo, ele é natural. Porém, alguns pacientes, eles estão evoluindo com um medo disfuncional. Ou seja, são pacientes que ficam assistindo os jornais o tempo todo, que estão, assim, com um prognóstico catastrófico sobre eles, sobre o mundo. E, às vezes, já estava com uma ansiedade patológica, ele tende a piorar e, de alguma forma, maximizar aí todos os fatores negativos da pandemia. Então, assim, o ideal é procurar um profissional que vai orientar ali de forma terapêutica e ressaltar também os pontos positivos, né? Até da pandemia, que seria o tempo para ficar ali com a família, com os filhos, o tempo para experimentar trabalhar em casa, ter mais tempo para cuidar da sua saúde, né? Mesmo que seja em casa, física e mental, às vezes fazer algo que nunca fez, como um prato, uma refeição com os filhos, com o marido. Nós vivemos em uma realidade que os familiares às vezes nem se encontram. Exatamente. Né? Então, E é assim, engraçado como essa questão de você lidar com a mente, né, com o desenrolar dos pensamentos pode trazer muito problema, né? Então você falou do catastrofismo. Às vezes é uma situação isolada, aquele que a gente chama de tempestade em copo d'água, né? E as pessoas viram um negócio na mente, aquilo ali, a pessoa começa a ficar realmente ansioso e dá ruim, como diz o outro, né? Meu antigo diretor falava os cavaleiros do apocalipse. Eles estão cavalgando. Não É quer, um verdade. dia né, vai acontecer o apocalipse, mas nós temos que manter o equilíbrio psíquico para assim, lidar com o evento estressor, seja ele qual for, e não surtar, né? Então, Exatamente. assim, é importante. Esses cuidados, eles são essenciais, não só com o Covid, mas também sem o Covid, com os outros eventos estressores do dia a dia da nossa vida e depois para o retorno ao trabalho pós-Covid. Então, eu acho que o Covid vem como um ensinamento para todos nós, né? De que nós não temos tudo programado, né? Então, assim, as coisas podem acontecer e nós temos que buscar um equilíbrio psíquico para lidar com elas, porque elas não vão sumir. É verdade. Doutora, como identificar, por exemplo, no nosso meio das mulheres, é muito comum a depressão, né? Assim como a ansiedade e depois, né, essa doença, a depressão, que também está tão em alta. Como identificar a depressão? Como separar uma tristeza profunda ou um trauma, de fato, da depressão que precisa de procurar ajuda e ir lá no profissional? Como você explica sobre isso? A depressão ela é uma doença, ela está relacionada a sintomas típicos e atípicos. Os mais típicos é a tristeza na maior parte do dia, o humor deprimido, a perda de prazer, falta de energia, anedonia, quer ficar em casa o dia todo, não tem mais prazer nas coisas que fazia antes. Ela pode gerar ganho ou perda de peso.
pode gerar sonolência, né, diurna excessiva ou insônia, privação de sono, e de uma forma disfuncional, ou seja, é algo que vai trazer algum prejuízo funcional para o paciente, ou seja, sempre avaliando funcionabilidade. Ou seja, nem toda tristeza é depressão. Então, é interessante avaliar isso. As pessoas estão tristes, às vezes passando por uma situação difícil, às vezes tem uma reação aguda ali, aquele fator estressor, mas nós temos os critérios para a depressão, que eles persistem. Ótimo. E, doutora, com relação a libido, nós estamos falando aí de mulher, né? Esse desejo sexual. Peraí, deu uma pausa aqui. Ele tem relação com a saúde mental? A sexualidade hoje ela é um tema frequente na psiquiatria, porque a saúde mental da mulher, assim, a sexualidade, ela é um fator muito importante, ela está associada a melhor ou a pior psíquica da mulher. A mulher ou o homem, né? Nós estamos falando da saúde da mulher. Então, assim, é muito importante também relacionar com o ciclo reprodutivo, que eu falei para os senhores, né? Desde a menarca, a menopausa, ou seja, as flutuações hormonais, elas também alteram a libido sexual. E o paciente deprimido, geralmente, ele tem uma perda de prazer no geral. E inclui também o prazer ali na relação sexual. É algo muito sensível, geralmente o paciente ele tem dificuldade de falar isso em consultório, principalmente homens, mas é muito frequente. A disfunção sexual ela é frequente no consultório, por isso que deve ser uma abordagem importante, né, durante a consulta, e assim como o diagnóstico e tratamento. Ou também aumento da libido, que pode acontecer também em alguns transtornos psiquiátricos, mesmo parafílicos, e o paciente também a mania do transtorno bipolar também pode cursar com aumento da libido sexual. E nós sempre avaliando, né? Se traz o sofrimento psíquico para o paciente. Então, o transtorno, a doença tem que trazer prejuízo funcional, tem que trazer, de alguma forma, sofrimento psíquico. E as mulheres sofrem com isso até pela questão hormonal, a perda de libido no decorrer da idade, do interesse sexual, mas hoje nós temos tratamento terapêutico, psicotrópicos que de alguma forma auxiliam, ou seja, procure ajuda, né, de alguma forma, porque isso afeta muito a qualidade de vida da mulher e do casal, ou seja, se ela for casada, se ela tem um companheiro, isso de alguma forma afeta a vida dela e também do homem. Ótimo, ótimo. Doutora, a respeito da memória, muitas perguntas a respeito da memória. A mulher está esquecendo toda hora alguma coisa, tá, como diz o mineiro, com a cabeça ruim. Isso pode significar que ela está com alguma doença mental, ou pode ser cansaço. Fala um pouco sobre isso. Bem, as alterações cognitivas, elas podem estar relacionadas com as doenças mentais também. Uma ansiedade patológica, ela pode gerar esquecimentos. Lembrando que dependendo da faixa etária, tem que haver uma investigação diagnóstica, principalmente no idoso, que a perda cognitiva pode estar relacionada com síndromes demenciais. Na mulher mais jovem, a ansiedade patológica pode cursar, mas é interessante também fazer uma investigação diagnóstica dessa perda cognitiva. Alguns psicotrópicos a longo prazo podem alterar. A obesidade, hoje nós temos alguns estudos mostrando, relacionando a obesidade com perda cognitiva também, de alguma forma. Ou seja, está associado. Então, ela também faz parte do tratamento e alguns
transtornos específicos, como do neurodesenvolvimento, né? Que temos tratamentos específicos, mas é importante que o diagnóstico seja precoce. Por isso também a procura do profissional também é importante E nesses casos. o que na prática, tem algum exercício mental, vamos dizer assim, que na prática essa mulher pode fazer? Antigamente se falava muito das palavras cruzadas, né? Hoje tem aplicativo, eu tenho aqui no meu celular 2 aplicativos que falam treinando o cérebro. São atividades cognitivas mesmo, que eles falam que é bom para a memória, quebra-cabeça, enfim. Isso é verdade? Sim, assim, acho que um neurologista falaria melhor do que eu, mas A gente está assim, misturando todas as especialidades, falando Marina, né, não, é gente? interessante. É interessante assim, a leitura. Nós temos hoje, assim, no consultório, um número muito grande de pacientes que às vezes está tratando um transtorno, ou de alguma forma teve algum evento estressor, e às vezes ele deixa de investir nessa área acadêmica, muito comum. Então, assim, eu acho que o mais jovem é realmente, dentro das suas limitações, investir, leitura. Para os idosos, nós temos a terapia, pode fazer tanto terapia ocupacional quanto psicoterapia. Nós temos também testes neurológicos. O neurologista, ele conduz bem esses quadros demenciais. Mas a cognição, é importante saber que ela, de alguma forma, ela pode ser uma consequência de algum psicotrópico a longo prazo. Mas a avaliação, tanto da substituição ou de alguma forma da troca, às vezes o paciente fala, não, eu estou esquecendo, mas a culpa é desse medicamento. Mas nós temos que avaliar bem. Às vezes não é. Às vezes pode ser trabalhado de outra forma. Ótimo. Eu acredito assim, eu acho que esses exercícios, né, assim, a terapia, eu acho que poderia ajudar esse paciente de alguma forma. Tem um paciente que tem uma resistência à psicoterapia e ele quer buscar a resolução disso na medicação. E nós sabemos que a psiquiatria e a psicologia trabalham juntas, ou seja, uma amparando a outra. Então, assim, é importante ele buscar isso num tratamento multidisciplinar. Ótimo. Você falou anteriormente sobre higiene do sono, e aí nós não desenvolvemos isso. Achei interessante. O que é a higiene do sono? Explica pra gente. Bem, a higiene do sono, ela inclui todo aquele preparo para a hora do sono, né? Condicionar ali o seu psíquico para a hora do sono. É importante evitar a luminosidade, a produção de melatonina pela glândula pineal, ela é interrompida com a presença de luz. Então, assim, o celular, ele não é bem-vindo no quarto, na cama, né? Ou seja, deixar o celular antes de entrar ali no quarto. O quarto, ele tem que ser o lugar para dormir, evitar televisão no quarto. Não pode deixar o celular ali no criado mudo do lado da cama, gente. É isso? Sim, o interessante é colocar um alarme ali num relógio, deixar o celular de fora do quarto, evitar a TV, né, televisão. Importante também estabelecer um horário para dormir, um horário certo. O ideal, o adulto, a manutenção de 7 a 8 horas de sono é importante. Alguns estudos mostram ali uma reparação celular durante o sono, de alguma forma é um momento de descanso. Pessoal, alguns estudos mostram, né, que de alguma forma o sono auxilia tanto para evitar a obesidade, privação de sono tem uma relação com o ganho de peso. Então, realmente, um sono reparador, ele faz parte da saúde mental, é importante, é indispensável. Ótimo. Doutora, nós estamos caminhando para o fim.
Muitas perguntas aqui para mim, tá hora que está pausando. Olha só. Nós estamos falando também aqui na organização da importância da rotina, de se ter horário para fazer as atividades, para a mulher que tem jornada dupla e tripla, conseguir fazer todas as coisas. Você acha que isso é mesmo importante? Como que isso tem a ver, né, com a saúde mental? Qual relação disso com a saúde mental? Bem, é importante. A mulher, ela avançou para o mercado de trabalho, ela tem um bom desempenho no trabalho, mas ainda nós temos uma dificuldade muito grande de adaptação da mulher nessas funções, porque ela chega em casa, muitas vezes o marido tem uma dificuldade ali de conduzir sem ela a casa, ela chega, ainda tem afazeres, a pia tá cheia, né? Assim, ela ainda tem que fazer alguma coisa para o marido. Então, assim, é organização, pastora. É Olha a organizar a organização vida. aí, gente. Organização e Não saúde acho mental. não acho que a conduta seja parar de trabalhar ou vou interromper o trabalho porque eu estou. Eu acho que uma organização de horários, uma distribuição de funções, não é troca de papel. Eu acho que não existe, é homem e mulher. Então, assim, vão ter alguns papéis que são específicos da mulher e outros do homem que devem ser realizados, porém, nós temos que buscar um equilíbrio, uma distribuição para que a mulher não seja sobrecarregada, porque se ela tem mais vulnerabilidade a transtornos psiquiátricos, ao adoecimento mental, então nós temos que cuidar da mulher, né? Nós temos que preservar a saúde física e mental da mulher. E inclui organização, distribuição de funções. Se a mulher não estiver bem, é importante envolver o marido, a família no tratamento, no diagnóstico, para que ela receba atenção também na casa, né? Específico para ela, porque não existe super mulher. Eu acho que existe uma mulher mais organizada. Essa existe, é possível, né? Então, uma pergunta interessante aqui. Como consigo ajudar nessa pandemia o meu esposo a lidar com a piora no alcoolismo, o que é algo que tem tirado minha estabilidade emocional? O que eu posso fazer para ajudar nisso, uma vez que ele não aceita o problema? Sim, é um cuidado, né, muito grande nessa questão de ajudá-lo, assim, como esposa, porque isso pode trazer um desgaste. O uso abusivo de substâncias psicoativas é considerado doença, né? Então, assim, vai fechar o critério ali para um transtorno, tem tratamento, tem que ter uma abordagem, ela tem que conversar com ele de forma que ele busque esse tratamento. Porque, na verdade, ela vai se desgastar, às vezes desgastar o casamento e não vai resolver. Né? A dependência química hoje ela tem tratamento, mas é um processo, envolve uma equipe, não é só medicação ou só o profissional de saúde mental, mas envolve todo um contexto. A família é indispensável, mas a família também ela não tem que ter toda essa função, né? De psicólogo, de ter que abordar e tal. Então, assim, geralmente buscar ajuda é muito importante. Começar, às vezes, ali por grupos, né? O AA, assim, buscar algum grupo que fale sobre o assunto, às vezes um noticiário, conversar com ele, mas assim, não se desgastar demais em querer tratá-lo, porque isso pode desgastar tanto ela quanto o casamento também, né? Aí ela tem que preparar o psíquico dela para ajudá-lo no tratamento e não desgastar. Sim. A respeito de depressão aqui, por que geralmente o tratamento de depressão é tão longo? Bem, nós não temos um tempo certo para resolução de um transtorno psiquiátrico. Depende de cada paciente.
geralmente o tratamento é longo porque o transtorno, ele envolve um contexto. Então, nós vamos ter que ter uma resposta da terapia, uma resposta medicamentosa. Nem sempre acertamos de primeira com a medicação, às vezes é preciso trocar, ajustar. É um processo, é um tratamento. Então, assim, eu falo para o paciente, assim, ele quer uma resolução rápida do tratamento, mas isso não acontece na psiquiatria. Geralmente envolve a identificação, o reconhecimento, a adesão, que é o mais difícil no nosso tratamento, realmente a adesão ao tratamento. É o paciente ali, de alguma forma, reconhecer que ele está doente, que ele precisa de ajuda, que a ajuda pode ser medicamentosa, que essa medicação pode ter efeito colateral, principalmente no início, e que às vezes ele vai ter que tolerar ali os efeitos para ter uma eficácia da medicação. Então, assim, é importante saber que nessa área, assim como em outras áreas da vida, a resolução ela não é instantânea, porque envolve, como eu falei para vocês, envolve múltiplos fatores. Sim, Então, nós sim. vamos, às vezes, ter que trabalhar cada fator para uma Ótimo, ok. resolução. Doutora, dores de cabeça constantes podem ter alguma relação com alguma doença mental? É bem ampla essa, né? Sim, a cefaleia primária ou secundária, ela, no curso da doença, ela existe com muita frequência no consultório. Porém, é preciso uma investigação diagnóstica e uma abordagem do neurologista para identificar, às vezes, a enxaqueca, a migrânia, e junto com o profissional de saúde mental, tratar ali a cefaleia. Nós temos hoje psicotrópicos que também auxiliam aí no quadro de dor crônica e de cefaleias, ou seja, né, é importante o tratamento multidisciplinar, junto com o neurologista, para identificar. Mas pode acontecer, também pode acontecer tanto a ansiedade piorar o quadro de enxaqueca, como a enxaqueca piorar a ansiedade, né? Então, assim, é preciso um tratamento conjunto com o neurologista. Ótimo, achei uma pergunta interessante aí. Tem aqui também, a gente vai ter que correr com o tempo. Mas nós começamos e cancelamos, acho que eu já estou nos 19h10, se não me engano. 5, 10 minutinhos. O que fazer para ter uma boa saúde mental? Vamos fechar assim. O que essa mulherada faz? Porque tem gente associada a esse, tem pessoas que. A outra foi o seguinte: me perguntaram. Os tratamentos foram cancelados agora com isolamento social. Então, essa pessoa que já estava em tratamento, como ela pode fazer esse processo em casa? Também já emendando com essa, o que fazer para ter uma boa saúde mental, que é um conjunto. Bem, é importante saber que o tratamento ele continua. Não pode parar a medicação por causa do Covid. Na verdade, a chance de piorar aumentou, porque agora nós temos um novo evento estressor. Então, é importante manter a medicação. Hoje nós temos a telemedicina, os profissionais estão usando ela para acompanhar os pacientes. Nós temos muitos psicólogos com disposição, às vezes até gratuita, para atender essa demanda, ou seja, não abandonar os profissionais e procurar, nesse momento, investir em algo que às vezes o indivíduo nunca investiu, assim, como assistir a televisão em família, ficar com a família, leituras, cursos online, né, de interesse de cada um, usar esse tempo para fazer atividade física mesmo em casa e muito importante também, de alguma forma, estabelecer laços, né, com os filhos, não deixar de manter contato. Tem algumas pessoas que não estão com a família, né? Então é importante não deixar de manter o contato com os familiares, com a família, amigos, né? Mesmo que seja telepresencial. E para quem fica em casa, investir no que nunca conseguiu investir. Às vezes esse tempo em casa será precioso
para fortalecer aí os laços de afeto com os filhos conhecendo os pais conhecendo os filhos, a esposa conhecendo o marido, enfim. Ótimo, ótimo. É um tempo mesmo de repensar, né, doutora Marina? Uma oportunidade, na verdade, repensar, né? Repensar a vida, os hábitos, coisa que nós já sabemos, estamos cansados de saber, mas muitas vezes desconsideramos, né? Ignoramos isso aí. A gente fala que essa conta vai chegar e ela chega de verdade, né? Ela chega e às vezes bem cara. É verdade. Doutora, nós iremos encerrar, mas antes, você como mulher de Deus, eu gostaria que você orasse por nós, né? Todos que estão assistindo, e você declarasse aí mentes saudáveis, você declarasse essas mulheres, homens, todo mundo que estamos assistindo, né? Sarados, curados, e quero te agradecer toda a disposição e orientação, tá? E nós terminássemos com a sua bênção, a sua oração. Amém. Como cristã, né, eu agradeço a oportunidade, pastora, de fazer a diferença na vida dessas mulheres. Obrigada pelo trabalho que a senhora faz. Deus possa abençoar a vida da senhora também. Amém. Com essa iniciativa. É um prazer, eu não gosto nem um pouco de falar em público, mas eu fiz porque a senhora é preciosa. Foi um pedido realmente irrecusável. E eu quero orar pelas minhas amadas, pelos que estão assistindo, que Deus possa abençoá-los, onde quer que vocês estejam. Que também, né, nesse momento seja um momento de refletir, de orar, de buscar a Deus, de buscar uma resposta além desse mundo, né? Porque nós estamos vendo que a qualquer momento tudo pode nos abalar nesse mundo, mas nós temos um amor que não nos abala, né? Um amor firme, um amor verdadeiro, um amor que lança fora todo medo. Então, eu desejo mesmo que Jesus esteja com vocês, na casa de vocês, que seja um tempo de bênção, um tempo de favor de Deus, para vocês desfrutarem do melhor de Deus aqui nessa terra. Amém, amém. Amém. Ore por nós, então, doutora. Amém. Oh, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Obrigada por estar falando para essas pessoas. Que eu possa abençoar cada pessoa assistindo essa live. Que ela possa mesmo, Pai, encontrar refrigério. Ela possa encontrar paz. Pai, em nome de Jesus. O Senhor possa estar presente em cada família, trazendo mesmo o seu amor. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor me deu a oportunidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, querida. Vamos fazer pose aí para o print, ó. Faz um coraçãozinho. Ah, tá. Amados e amadas. Ó, o print para foto. Você que tá aí, printa aí, ó, e põe no seu stories e me marca lá, ó, @eli_cascão, @rourimarina, o seu, né, doutora? Sim. Querida, muito obrigada, tá? Obrigada. A gente se fala, se vê. Muito obrigada a você que esteve conosco, tá? Amanhã tem ainda live sobre saúde, nutrólogo, Dr. Marcelo Costa. Esse horário, 18 horas. Não perca, tá bom? Um beijo no seu coração. Essa live vai ficar salva, tá? Quem não viu, você pode mandar aí para os amigos, para os colegas, e vai estar aqui no meu stories, ok? Vai estar salva aí. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.